Reale, muitíssimo obrigado pelas considerações. Eu passo a palavra agora imediatamente ao Dr. José Carlos Dias, advogado, ex-ministro da Justiça, também para suas considerações. Eminentes integrantes da mesa, eu quero dizer que eu me sinto emocionado e envergonhado. Depois de 50 anos de exercício da advocacia, eu venho pedir a bênção ao Ministério Público em razão da vergonha que passo como advogado. Hão de imaginar que isto não é tarefa fácil para um advogado de defesa. Mas é a verdade que eu estou sentindo na alma. Não posso crer que se negue ao advogado o exercício da liberdade. O público abre as suas portas para que a população vibre conosco nesta expectativa de que todos tenham acesso à justiça. Muito bom. Muitíssimo obrigado por vossas palavras, doutor José Carlos Dias. Na sequência, eu chamo para se manifestar o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Ilustres componentes da mesa, estudantes, advogadas, advogados, procuradores, falaram o quê? A vergonha do José Carlos é a minha. A nossa vergonha é a vergonha de todos aqueles que advogaram com intensidade, com amor e que ainda advogam, e daqueles em especial que dirigiram a ordem, como o caso do Carlos Miguel Aidar, meu caso, Miguel, José Carlos, que foram conselheiros. Como é possível, ministro, eu imaginar que, subindo ao meu escritório, o porteiro do meu prédio, me dizendo que o filho está preso, eu vá dizer a ele que só o socorrerei se ele me pagar R$1.000. Isto afronta, isto atenta, isto causa grande repugnância. E eu lamento muito que a Ordem dos Advogados, que está em mãos de advogados, presumo eu, militantes, a Ordem possa refletir uma ideia tão egoísta, tão apartada dos interesses sociais como esta. Eu imagino um médico ser proibido de tratar de algum paciente, seu cliente, que não possa pagá-lo. É a construção de um país egoísta, apartado das necessidades sociais, um país que vem de encontro ao país dos nossos sonhos, ao país desta juventude que aqui está e que, na advocacia ou fora dela, construirá aquilo que todos nós almejamos. Então, meus parabéns à Procuradoria. Realmente, em 43 anos de profissão, é a primeira vez que os nossos caminhos vão para o mesmo direcionamento, e eu me sinto muito orgulhoso disso, e espero que, em outras oportunidades, pelo bem da sociedade brasileira, nós estejamos de mãos dadas. Muito obrigado. Doutor Antônio Cláudio Mariz, muitíssimo obrigado pelas palavras. Eu confesso que sinto-me honrado em marchar ao lado também de, não soldados, mas de comandantes tão brilhantes quanto todos que estão aqui. Dando sequência, eu gostaria de convidar o doutor Alberto Zacarias Toron para suas considerações. Olha, eu queria dizer que a vergonha do Zé Carlos, do Mariz, é toda minha também. Mas eu não queria ficar apenas nessa declaração, cumprimentando todos os amigos da mesa. Eu não queria ficar apenas nessa declaração, eu queria fazer uma confissão. Isso que o Mariz falou, que talvez ele fosse cobrar R$1.000, eu queria dizer que eu faço advocacia pro bono. Eu gosto de fazer. Desde o tempo de estudante, nós no 22 de agosto, no Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC, Zé Eduardo Martins Cardoso,
nós todos coordenados pelo Zé Mentor, que hoje é deputado, nós íamos todos os sábados à periferia atender a população pobre, com um trabalho coordenado pela igreja. Quanta coisa nós aprendemos com isso. Mas vou confessar mais. Eu faço isso ainda hoje. O júri do Gil Rugai, que está sendo feito, que acabou agora, porque o promotor não foi à réplica, o júri do Gil Rugai, quando ele ficou sem advogado, o juiz oficiou ao IDDD, ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que nomeou o advogado, que indicou o advogado e o juiz nomeou. Então, essa é uma coisa palpitante. Está nas nossas vidas defender gratuitamente pessoas. Nós que advogamos no crime, nós que gostamos das pessoas, que somos profissionais da dor. Eu não imagino a situação do porteiro e eu cobrar dele, porque eu já vivi exatamente isso com o porteiro. O filho do porteiro foi preso por roubo, Belisário. Eu fui lá, defendi. E quer saber? Não é só uma atividade altruísta, não. Falava agora com o Leonardo Sica, que é doutor pela Universidade de São Paulo. Tem muito de altruísmo, claro que tem. Nós tínhamos como modelo Zé Carlos Dias, grande advogado dos presos políticos. Mas nós também aprendemos quando advogamos para os pobres, para aqueles que precisam. Nós também nos beneficiamos. É importante lembrar isso. Uma vez eu conversava com o Maris e ele me dizia o seguinte, que nos anos 70, eu peguei o rabinho final disso. Nós íamos na casa de detenção, nós éramos nomeados pelos juízes para fazer júri. Eu peguei o finzinho disso, nós íamos na casa de detenção, conversávamos com o preso. Ô, doutor, comigo o senhor não perde. Depois, ministro Gilmar, nós aprendemos que também não ganhava. Mas ganhava, sim, ganhava. Porque esse preso que a gente defendia gratuitamente, ele nos indicava para outro preso. Talvez desse você cobrasse alguma coisa, ia começando a sua vida assim. E a ordem hoje, numa postura extremamente estrábica, míope, eu não sei que nome elegante dá, porque eu tenho outro adjetivo na cabeça, a ordem diz hoje, não, querem fazer pro bono para captar clientela. Meu Deus, falam isso. Eu fui do Conselho Federal, ouvia isso. Querem captar clientela. Meu Deus, que bobagem. Nós estamos falando de pessoas, no mais das vezes, Miguel, que estão aquém da pobreza, estão no grau da miséria. Que bobagem é essa da captação de clientela pela via da advocacia pro bono? Precisa ser muito ingênuo ou estrábico ou confuso para pensar que a partir do pro bono você vai captar clientela. Mas há mais uma coisa, eu já vou encerrando, que eu queria dizer o seguinte, eu ouvia muito, quando eu estava no Conselho Federal, fiquei 6 anos lá, eu ouvia muito o seguinte, não, o advogado não tem que lutar pelo pro bono, não. Isso é dever do Estado, defensoria pública. Uma coisa não exclui a outra. As coisas andam juntas. O exercício fraterno, social da nossa atividade é o que caracteriza a advocacia. Nós temos que nos lembrar do seguinte, quando a Ordem dos Advogados do Brasil passa a querer botar uma camisa de força no advogado, a estreitar os caminhos da advocacia, ela, a ordem, ela, a entidade, pesa dizê-lo, ela se deslegitima. Não se deslegitima perante apenas a população, essa nossa gloriosa entidade que lutou pela redemocratização do país. Se deslegitima perante a própria advocacia. Muitíssimo obrigado, doutor Turon. Eu convidaria agora para as suas considerações o doutor Carlos Miguel Aidar. Ilustres componentes da mesa, saúdos nas pessoas da doutora Janice e do ministro Gilmar Mendes, advogadas, advogados, senhoras e senhores. Minha fala é muito breve, muito simples, eu vou ler um artigo que diz o seguinte, os beneficiários da atividade pro bono devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos, integrantes do terceiro setor, reconhecidas e comprovadamente desprovidas de recursos financeiros,
para custear as despesas procedimentais, judiciais ou extrajudiciais. Esse é um artigo extraído de uma resolução da OAB de São Paulo, da Sala de Sessões do Conselho, de 19 de agosto de 2002. O que vem acontecendo neste momento, diferentemente do que se possa pensar, é que está se dando uma interpretação a esse artigo 2º, de que prestar uma atividade pro bono a pessoas jurídicas integrantes de um terceiro setor poderia beneficiar pessoas físicas que se filiassem a esse terceiro setor ou essas pessoas jurídicas. E isto levaria, então, a ferir o convênio que a Ordem tem da assistência judiciária, na qual temos hoje, eu não sei exatamente o número, mas é algo próximo, no Estado de São Paulo, de 60 mil advogados, aproximadamente, só no Estado de São Paulo. Ora, não há a menor condição de admitir uma hipótese diferente do que se socorrer aquele que precisa de um advogado. Qualquer um de nós, com 43 anos de formado como eu, tem a absoluta certeza de que se alguém me pedir aqui na esquina, nesta porta, um auxílio jurídico, independentemente de saber de sua condição financeira ou não, é óbvio que eu vou prestar esse serviço. Já prestei serviço para inúmeras pessoas na minha vida profissional e nem por conta dessa proibição da ordem deixarei de prestar. Porque se amanhã eu sofrer um processo disciplinar, eu colocarei no meu currículo para dizer com muito orgulho, fui processado porque advoguei pro bono. Então, eu queria concluir de uma forma bastante singela, bastante simples, lembrando que a Ordem tem passagens históricas magníficas na construção da democracia desse país. Como disse o Maris, como disse Zé Carlos, como disse Miguel, como disseram todos os integrantes dessa mesa, não é possível acreditar que a advocacia pro bono estabeleça uma captação de clientes. Mas ainda mais grave é achar que a advocacia pro bono é uma concorrência desleal. Isto, para mim, é absolutamente inaceitável. Portanto, ao Ministério Público, nosso agradecimento, eu que não sou advogado criminalista, mas que tenho um respeito imenso por essa instituição, a presença do ministro Gilmar Mendes, que, por razões óbvias, não pôde se aprofundar nisso, porque, de repente, eu vou ser julgado lá no Supremo, e a vocês todos. Vamos continuar essa luta que é de todos nós. Muito obrigado. Dr. Miguel Aidar, muito obrigado pelas considerações. Eu convidaria agora para a sua consideração o Dr. Belisário dos Santos Júnior. Boa tarde a todas e a todos. Com perdão pela informalidade de quem vem da maternidade. Uma tarde muito delicada e muito diferente essa. O Ministério Público convoca para discutir a advocacia. Os advogados criminais levantam-se e falam pouco. E todos se reúnem aqui para defender o direito de trabalhar de graça. E lembremos, então, como Maurice Garçon nos lembra em Um Advogado e a Moral, que desde os primórdios da nossa civilização pós-Cristo, a advocacia era algo que se exercia de graça. A lei o exigia, que aquelas pessoas com a capacidade de formalizar e de deduzir, resolver os conflitos, atuassem de graça. É claro que depois, enfim, as coisas mudam e as pessoas têm que sobreviver da sua atividade. Eu me formei sobre o influxo, sobre o impacto da ditadura militar. E fomos, alguns advogados aqui presentes, presos algumas vezes. A primeira coisa que os torturadores queriam saber era como nos pagavam os honorários. Como era remunerada aquela atividade, né? E eu fico imaginando
se o cliente que às vezes queria o Zé Carlos, embora não tivesse o direito de pagar, o dinheiro para pagar, e corria a Justiça e Paz, se a Justiça e Paz fizesse considerações de ordem profissional, ou política, ou burocrática, como fazia aquilo? Como aquelas pessoas que dependiam de uma defesa eficiente, a quem elas escolheriam, né? Se eu for generalizar, a sociedade, quando procurou a Ordem dos Advogados do Brasil para defender o impeachment, se a Ordem tivesse feito ponderações, mas e os honorários, etc., como é que ficaria a democracia hoje no país, né? Eu também me formei sob o impacto da doutrina social da Igreja, do Vaticano II, da Constituição Gaudium et Spes, que hoje, ou esses dias, completa 50 anos. E ali se dizia, e a Flávia lembrava isso, que as pessoas que têm alguma expertise, elas têm alguma técnica, elas dominam algum tipo de conhecimento, elas têm o dever social, exercer a sua função social de colocar aquilo a serviço, colocar-se a serviço, advogados ou não, colocar-se a serviço. Eu aprendi isso e não me desliguei disso. Eu me impacto muito com a história de que o porteiro não possa escolher pelo uso de um elemento que o Supremo Tribunal já valorizou tanto, a confiança, não possa exercer a confiança para escolher o Toron. Por quê? Ele só tem recursos, ou ele não tem recursos, para escolher um advogado de menor expressão, ou de menor conhecimento, ou de menor experiência, né? Então, e o outro lado é o exercício do nosso direito de usar o conhecimento que nós tivemos, muitas vezes numa escola pública, para isso. Eu concluo, meus caros, dizendo que, diante de uma plateia tão importante, inclusive importante porque de estudante de direito, né, eu me lembro, claro, daquela consulte sempre um advogado. Nós não podemos acrescentar a isso, se você tiver recursos para fazê-lo. É claro que ontem o presidente da Ordem me disse que está pensando em mudar essa reflexão, falou também isso a Miguel, mas eu digo a vocês, diante dessa plateia seleta, concluo, diante dessa plateia seleta, diante de pessoas tão importantes, eu reafirmo o meu compromisso de continuar a exercer a advocacia pro bono até que algum incidente mais trágico, um processo ético me pare. Continuarei a fazê-lo, porque a solidariedade é um bastião da Constituição que nós juramos defender, e porque ser chamado é da essência da advocacia, e eu sou advogado. Doutor Belisário, muitíssimo obrigado pelas considerações. Professor Oscar Vilhena Vieira, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todos. Eu queria mais uma vez homenagear o Dr. Jefferson Dias por ter tido a iniciativa dessa audiência pública, mas também parabenizar os advogados que têm levado a luta pro bono à frente, Dr. Marcos Fux, doutora Marina Dias, que representam um pouco dessa nova geração que corajosamente, de uma maneira absolutamente radical, fizeram disso a causa de suas vidas. Então, parabéns a vocês. Bom, o clima é um pouco de desobediência civil, né? Isso foi levantado aqui pelo meu querido Carlos Miguel, pelo Toron e meu queridíssimo amigo Belisário, né? E esse clima de desobediência civil me levou a lembrar de duas personagens que talvez sejam, sem risco, as duas personagens de maior grandeza moral do século XX. Um deles, de família rica, de um país extremamente pobre, saiu da sua casa e foi estudar numa das escolas mais elitistas do mundo, em Cambridge, tá? E depois de feito o curso de Direito em Cambridge, por razões familiares e políticas, não voltou
a sua terra natal e foi se estabelecer na África do Sul. E quando ele chegou lá, ele ficou chocado, não com a pobreza, porque a sua Índia natal era muito mais pobre do que aquele país, mas com a injustiça. A injustiça em relação a uma parcela da população que não tinha direito a ter direitos. Essa figura abriu, e há um testamento a respeito dele, um pequeno escritório pro bono. O nome desse cidadão é Gandhi. A ordem teria iniciado um processo disciplinar contra o Gandhi. Contra o Gandhi. E ele disse, no sentido do que o Thoron havia dito, de que aquilo foi a experiência que transformou ele, depois, no líder político que acabou com o vigor moral do colonialismo do mundo. É impossível pensar no colonialismo depois de Gandhi. E ele começou como advogado pro bono. Foi ali que ele percebeu qual era o potencial da sua profissão. E a riqueza de termos aqui uma sala cheia de alunos é porque vocês vão aprender muitas coisas na faculdade. Mas vocês só vão aprender a dimensão moral da profissão que vocês estão acolhendo no momento em que vocês se debruçarem com um caso de alguém para quem vocês são indispensáveis. Essa é a dimensão moral de um Gandhi. Essa é a nossa profissão. Essa é a nossa profissão. Não por coincidência, na mesma terra, África do Sul, um outro jovem, não de família rica, né, chamado Nelson Mandela, fez seu curso à noite, duramente. E assim que terminou, ele começou a fazer advocacia pro bono. Como nós o classificaríamos a partir do Conselho de Ética? Outro advogado indigno da sua profissão. Então, eu acho que nós temos que ter a clareza de que hoje o que está em questão é se a ordem terá a grandeza que teve em tantos momentos da história de acolher a advocacia pro bono como algo que enriquece essa nossa profissão, ou se nós vamos ter a coragem de tratar pessoas que talvez nunca tenhamos a dimensão de um Gandhi, de um Mandela, mas que fazemos coisas semelhantes, temos um pouquinho da bondade de um Gandhi e de um Mandela, se a ordem tenha a clareza de que, ao impedir a advocacia pro bono, ela está impedindo um ato moral desta magnitude. É isto que está em questão. Eu só gostaria de terminar dizendo uma coisa. Pela primeira vez na vida, eu discordo do meu ídolo na advocacia, Dr. José Carlos Dias. Eu não concordo que ele deva se envergonhar. Eu não concordo que ele deva se envergonhar, como nenhum dos outros que estão nessa mesa. Porque há mais de 10 anos, quando se criou o Instituto Pro Bono, e houve uma reação, porque vários advogados envolvidos nisso foram levados a um procedimento ético, e aí faço uma homenagem muito grande ao Dr. Carlos Miguel Aidar e ao Dr. Miguel Reale Júnior. O Carlos Miguel, porque tinha uma posição muito peculiar. Ele era o presidente da ordem. E ao Dr. Miguel, que pegou o estatuto de fundação do Instituto Pro Bono e levou ao presidente da ordem, que estava processando, ou um processo de natureza ética contra alguns advogados, e levou a ele, presidente. Qual foi a atitude que esse senhor tomou? Assinou o estatuto de fundação. Portanto, um desobediente civil fundamental. E seguiram a esse desobediente civil fundamental mais 37 outros. José Carlos Dias foi o segundo, Mariz o terceiro, Thoron o quarto, Belisário o quinto e tantos outros. Então, eu acho que é um constrangimento, mas esse não é o nosso constrangimento, muito menos o seu constrangimento e tudo que nós sabemos que o senhor já fez pelo povo, pela sociedade, por esse país. Então, que nós nos unamos no seu não constrangimento, porque ninguém tem monopólio da miséria. Infelizmente, a miséria existe. E se nós quisermos fazer algo sobre ela, ninguém poderá, moral ou juridicamente, nos impedir.